Circle of Inevitability, capítulo 490. Sons. Os sons estranhos que Lumian ouviu ecoavam de um reino distante, um destino ilusório além do seu alcance. Seu coração apertou quando ele rapidamente removeu o olho da verdade, mas os sons permaneceram. Bam, bam, bam. Os sons reverberaram como se duas rochas enormes tivessem colidido. Lumian testemunhou faíscas voando, e folhas e galhos secos pegando fogo. No meio das chamas, havia ossos espalhados. A caverna, envolta em escuridão com uma profundidade desconhecida, ecoava com uivos distantes que lembravam lobos. Tude, tude, tude. As batidas de um tambor de couro e instrumentos musicais antigos ressoaram, criando uma atmosfera solene, sagrada e magnífica para Lumian. A cena em sua mente mudou para um vasto deserto com um altar imponente. Uma pessoa, seu rosto velado com coberturas de pano, um esplêndido cocar e um manto preto esvoaçante, ascendeu ao ponto mais alto. Ao redor dele, pessoas com rostos pintados de demônios dançavam freneticamente ao som do tambor. De repente, o céu escureceu e um rosto apareceu das nuvens ameaçadoras. O ritualista, com panos deslizando para o lado, revelou uma expressão aterrorizada. Uma voz distante e assombrosa perfurou as nuvens, ressoando pela terra desolada. Lumian sentiu um profundo tremor em sua mente e corpo. À sua frente estendiam-se vastas terras altas, com árvores murchas, grama rala, e solo amarelo e pedras expostas. Ravinas se cruzavam como rugas no rosto de um velho, separando cidades silenciosas. Um rio enorme surgia, majestoso, mas manchado de amarelo turvo. Ding, den, ding, den. O som, como pérolas em um prato de porcelana, era nítido e suave, emanando de um peculiar pavilhão de madeira. Os prédios ao redor queimavam ferozmente, e gritos ecoavam do rio. Em meio à melodia agradável, o pavilhão desmoronou em chamas, mas o artista continuou inabalável. No meio do canto suave, uma mulher com um vestido peculiar estava na plataforma, se expressando de forma cativante. Abaixo dela, pessoas estavam sentadas em várias mesas, saboreando bebidas sob luzes fracas. Tiros, como fogos de artifício, ecoavam do lado de fora do que parecia ser a pista de dança de um bar, enquanto cidadãos desabavam na rua. Soldados ferozes entraram correndo, esfaqueando os que lutavam com baionetas presas às suas armas. Prédios distantes queimavam, e chamas subiam para o céu. Essas vozes e imagens surgiram na mente de Lumian como uma torrente, fazendo seus olhos ficarem vermelhos. Sua cabeça parecia estranhamente inchada, como se estivesse prestes a explodir, e seus pensamentos se tornaram uma confusão caótica. Franca e Jenna, absortas na batalha contra Gardner Martin espelhado, permaneceram alheias ao estado perturbador de Lumian. Franca assumiu a liderança, pressionando as chamas negras contra o espelho manchado com o sangue do alvo. Ela viu com sucesso o inimigo, enfraquecido pela erupção do desejo. Ele sucumbiu às chamas negras envolventes, causando dano ao seu corpo espiritual. Crack! O espelho de Gardner se despedaçou, e sua figura se materializou ali perto, seus olhos atordoados agora alertas. Aproveitando a oportunidade, Jenna, movendo-se com velocidade notável, ajustou seu espelho de maquiagem manchado com o sangue de Gardner. Pressionando as chamas negras em sua mão contra ele, Gardner foi novamente incendiado pelas chamas negras da demônia e sujeito a outra maldição fatal. Ele se despedaçou novamente, reaparecendo ao lado do pilar negro. Ele colocou a mão direita no bolso, como se quisesse pegar um espelho e usar unhas, cabelo, sangue e outros meios para cortar a conexão entre a fonte da maldição e ele. No entanto, Franca,
que também estava se movendo em alta velocidade, inclinou-se para trás e levantou o espelho em sua mão. Ele fez contato com sua outra mão, segurando a luva de boxe em chamas negras. As chamas irromperam dentro do espelho, frustrando a tentativa de Gardner de escapar da maldição da magia do espelho. A dupla, Franca e Jenna, continuou sua dança intrincada, uma avançando, uma recuando, uma amaldiçoando e a outra esperando sua vez. Era um dueto hipnotizante, uma coreografia de combate. Depois de suportar 6 maldições, Gardner espelhado congelou em frente a um pilar de pedra branco acinzentado, não se quebrando como antes. No silêncio das chamas negras, ele enfraqueceu rapidamente, oscilando à beira da inconsciência. Vendo isso, Franca descartou as luvas de boxe atormentadoras, optando por sua arma de canhão. Ela sacou a arma, puxou o martelo para trás e mirou no alvo. Estrondo! A bala negra como ferro atravessou o crânio de Gardner, quebrando-o em fragmentos. Seu corpo quase sem cabeça balançou brevemente antes de cair no chão. À medida que o cadáver desaparecia, ele deixava para trás um fragmento peculiar de espelho, com sua superfície quase sem luz, como se estivesse coberta com tinta preta. Enquanto isso, Anthony Reid, sempre proficiente em observação, detectou o estado anormal de Lumian. Correndo em sua direção, o psiquiatra tentou acalmá-lo. No entanto, Lumian permaneceu sem resposta, seu rosto se contorcendo ainda mais, as veias em sua testa inchando ameaçadoramente. Há uma situação aqui. Anthony, notando a morte de Gardner pelo canto do olho, rapidamente informou Franca e Jenna. Ele esperava que as duas demônias pudessem encontrar uma maneira de lidar com a condição perturbadora de Lumian. Entretanto, um instante depois, o fragmento de espelho escuro emitiu uma luz fraca. O ambiente mergulhou na escuridão instantânea, transmutando-se em uma transparência bizarra, como se o mundo inteiro tivesse se transformado em um recipiente espelhado. Dentro dos confins escuros e sombrios deste recipiente espelhado, uma força invisível fervilhava de raiva, materializando o ar e exercendo pressão de todas as direções. Embora Franca, Jenna e Anthony não tenham testemunhado nenhum fenômeno visível ou audível, um medo avassalador os dominou. Seus corpos pareciam ter mergulhado em uma caverna gelada, congelando instantaneamente. Um leve suspiro, distintamente feminino, ressoou de repente. Perto dali, o pilar negro irradiava uma luz fraca. Os minúsculos pelos pretos semelhantes a cobras escondidos no vazio se retraíram, coalescendo em uma enorme esfera de pelos pretos, formando uma barreira protetora ao redor da praça. Franca e os outros experimentaram uma sensação imediata de tranquilidade. O medo liberou seu domínio sobre seus corpos e mentes, permitindo que se movessem livremente. Enquanto isso, a consciência de Lumian lutava contra um ataque de vozes e cenas, e sua racionalidade era gradualmente corroída. De repente, ele ouviu uma voz. Era um suspiro masculino. Então, viu um rosto e uma figura, um homem sentado de pernas cruzadas em uma sala serena, adornado com um cocar e uma túnica azul. Embora bonito, os olhos do homem revelavam profunda tristeza e dor, dando-lhe uma aparência murcha. Seu olhar se fixou em Lumian, compreendendo as cenas que se desenrolavam, e ele pegou uma vara marrom adornada com vários fios de seda branca em uma ponta, que estava ao seu lado. À medida que o suspiro persistia, a miríade de sons e imagens que Lumian percebia desapareciam, substituídos por gritos estridentes sobrepostos, semelhantes a maldições. Embora Lumian não conseguisse compreender a língua, a frase ecoava em sua mente, impregnada do mais puro conhecimento, permitindo-lhe compreender seu significado. As vozes convergiram em uma torrente, carregadas de ressentimento e ódio.
Mestre Celestial. Reticências. Na base da pedreira do Vale Profundo, o salão antes movimentado agora estava em ruínas parciais. A atividade tumultuada havia cobrado seu preço, deixando muitos membros da mente coletiva da maquinaria feridos. Conscientes da necessidade de evitar atrapalhar as batalhas de seus companheiros, esses indivíduos recuaram estrategicamente. Claude, o gigante mecânico, interrompeu abruptamente seus movimentos, suas orelhas colossais ressoando com rugidos sobrepostos. Em meio aos rugidos, um suspiro desceu do alto, lançando uma atmosfera misteriosa sobre a natureza indistinta. Naquela vastidão selvagem, inúmeras pessoas etéreas permaneciam, ocasionalmente olhando para o céu e emitindo gritos assustadores. Observando essa misteriosa transformação, o arcebispo Oramik se absteve de aproveitar a oportunidade para atacar Claude diretamente. Em vez disso, rapidamente se retirou do salão em ruínas, levando os membros restantes da mente coletiva da maquinaria para longe da ilusão. Os olhos cibernéticos do gigante mecânico, um parecendo um rubi e o outro uma esmeralda, escurecerão de repente. Parecia que a inteligência o havia abandonado. Virando-se lentamente, Claude entrou na selva surreal, aparentemente decidido a se juntar às figuras remanescentes. No meio do caminho, o gigante mecânico se virou para olhar o arcebispo Oramik e seus companheiros, enquanto as engrenagens giravam ruidosamente. Um sorriso indescritível enfeitava o rosto composto por vários componentes metálicos. No instante seguinte, o gigante mecânico retraiu o olhar, retomando sua jornada adiante. Sua figura gradualmente assumiu uma qualidade ilusória, fundindo-se com a natureza misteriosa até que ambos desapareceram no desconhecido. Reticências. Nas profundezas da Traer da Quarta Época, adjacente à névoa branco-acinzentada semelhante a uma parede, a mágica e justiça se materializaram, seus olhares intensos fixos em Lady Lua. Ela havia perdido seu véu, revelando uma expressão vaga. A abençoada pela Grande Mãe, a mulher que nutriu uma divindade, estava em frente à névoa cinzenta, sua sombra manchada pelo carvão. A mágica e a justiça ficaram surpresas ao ver isso. Quase simultaneamente, a névoa branco-acinzentada, semelhante a uma parede, se expandiu, pulsando como um coração batendo. Quase simultaneamente, uma aura imponente, uma que parecia olhar para baixo sobre toda a existência, permeou os arredores. Ela reprimiu o suspiro anterior que ecoou pelo ar. A névoa branco-acinzentada nas proximidades aumentou sua intensidade, espalhando-se em todas as direções mais uma vez, engrossando a névoa cinza por toda a Traer da Quarta Época. Ele, então é ele? Justiça e mágica trocaram sussurros silenciosos. Não afetadas pelas consequências adversas que visavam outros, elas persistiram em suas ações. A atordoada Lady Lua imediatamente se viu envolta em resplandecente luz das estrelas. Reticências. No deserto, Snarner Enhorn e Dieste, o presidente da Ordem da Cruz de Ferro e Sangue, continuaram sua luta para conter Vermonda Sauron, um gigante da calamidade, um anjo que havia perdido o controle. Seus esforços, no entanto, foram recebidos com contra-ataques ferozes, forçando-os a uma retirada gradual, incapazes de capitalizar a situação. Em meio ao caos, a névoa cinzenta que envolvia as ruínas da Traer da Quarta Época se agitou violentamente, como se a própria cidade tivesse despertado. A névoa turbulenta rapidamente se fundiu em uma forma de lança, uma arma capaz de destruir picos de montanhas. Ela se lançou em direção ao cativo Vermonda Sauron. Em um instante, a lança, feita da névoa cinza, irrompeu em chamas violentas, assumindo uma tonalidade violeta. Ela exalava uma aura de supremacia, como se visasse conquistar tudo em seu caminho.
Testemunhando esse fenômeno surreal, fosse Snarner em Orne, Dieste, Vermonda Sauron ou seus aliados, era como se eles vissem uma cidade envolta em neblina. Uma sensação de admiração tomou conta de seus corpos e mentes, dissuadindo qualquer inclinação para resistir. A majestosa lança roxa flamejante atravessou uma distância significativa, empalando Vermonda Sauron, o gigante da calamidade que ainda não havia recuperado a mobilidade. Seu peito se abriu, o ser colossal foi preso ao deserto. Enquanto as chamas roxas se dissipavam, uma pessoa se levantou de uma posição ajoelhada. Vestido com uma armadura preta manchada de sangue, adornado com longos cabelos ruivos, o jovem exalava uma presença bonita, mas assustadora. Feridas podres marcavam ambos os lados de seu rosto, e uma marca vermelha vívida, semelhante a uma bandeira, adornava sua testa.